Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer o conhecimento da palavra de Deus nessas horas difíceis que nós estamos passando. E nós vamos dar uma olhada num texto que nos traz uma mensagem que vai realmente revelar a cada um de nós como nós podemos e devemos atravessar essa tempestade, esses momentos de dificuldade. Nós temos registrado no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41, uma narrativa de que Jesus Cristo atravessa o mar junto com os seus discípulos dentro do barco. E ali então Jesus Cristo, cansado, deita e dorme. E uma tempestade assola o mar naquele momento e os discípulos estão em dificuldades. E como todos nós sabemos, estes momentos trazem alguns momentos de angústia, de desespero e medo. E nesse momento, então, os discípulos correm a Jesus para poder despertá-lo do sono, para que ele pudesse ajudá-los. Mas nós vamos aprender que uma das primeiras coisas que nós vamos observar no texto é que Jesus Cristo está sempre presente. Jesus Cristo, em toda a história da humanidade, em toda a história da igreja, a partir do princípio que ele faz uma promessa que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação do século, significa que ele está conosco não só em momentos de tribulação ou dificuldade, mas que realmente ele está conosco em todos os momentos, de alegria, de paz e de tranquilidade e, obviamente, também nas nossas dificuldades. Porque sabemos muito bem que existem muitos problemas na nossa vida e obstáculos, e ele também deixou claro para nós que que no mundo teríamos aflições, mas nós tivéssemos bom ânimo. E nós vamos observar, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina nesse momento que Jesus realmente está presente. Ele está presente, por exemplo, no barco com Paulo atravessando a viagem para Roma. Você encontra isso em Atos 23, 11. Ele está presente também, meus irmãos, andando sobre as águas para se juntar aos seus. Quando o mar começa a se rebelar e o mar começa a ficar, a tempestade assola, Jesus Cristo vem andando sobre as águas para se encontrar com os seus. Mateus 14, 25 tem esse registro. E também, meus irmãos, nós podemos ver lá no Velho Testamento uma ação da presença de Deus. Ele entra na fornalha acesa para proteger os seus. Eles não deixou ele sozinho na fornalha. Nós não temos lá nada registrado que ele apagou a fornalha, não. A tempestade continua, Jesus está presente, a fornalha continua acesa, Jesus está presente e continuará presente. E ele está no meio dos candeeiros. Você abre o Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, você vai encontrar lá que Jesus Cristo, quando vai abrir a carta das 7 igrejas, uma das primeiras coisas que o texto faz questão de revelar é que Jesus Cristo, na grande abertura do Apocalipse, vai começar a acontecer as coisas, ele está no meio dos candeeiros. Jesus sempre está presente no meio das dificuldades, das lutas da sua igreja. Devemos sempre trazer isso em nossos corações, para evitarmos, meus irmãos, achar que Jesus Cristo está alheio à nossa vida, alheio às nossas dificuldades. Ele quer nos levar para morarmos com ele. Ele se aproximou tanto de nós e deu a sua vida por nós, que um dos maiores desejos dele é que os seus estejam com ele lá no céu. E você pode ter certeza, você, meu irmão, que tem Jesus Cristo no seu coração, e você que não tem, creia imediatamente nisso. Aceite Cristo como seu único e eterno Salvador, para botar uma coisa no seu coração, para irmos morar com ele no céu. Ele vai dizer lá: Pai, eu quero que eles estejam comigo, aqueles que tu me deste. Isso está registrado de João 14, 24, assim como Daniel está em 3, 21. Nós vamos encontrar isso. E nós temos que ter consciência, meus irmãos, disso. Porque quando a tempestade surge, há uma imagem que é transmitida ao nosso coração. A insegurança, o medo. Deus está ausente, está alheio, né? Mas não existe nada disso. Porque quando Jesus
acorda no barco, eles vão lá e sacodem ele para acordar, Jesus vai encontrar um problema no barco. E o problema não é a tempestade. Hoje o problema não é o coronavírus. O problema é que Jesus Cristo, ao olhar para a sua igreja, ele vê um problema grave na igreja dele. E esse problema é sério, esse problema tem que ser tratado. E esse problema é com nossa fé. Então nós temos que tomar muito cuidado neste momento para não dar uma demonstração de falta de fé. Jesus se faz presente mesmo. O maior problema na tempestade que nós estamos lendo no texto não era a tempestade, o mar revolto e o vento, porque nós temos que aprender que os nossos problemas para Jesus Cristo não significa nada. Não existe nada que ele não possa resolver. Não existe nada que ele não possa resolver, que ele possa dar uma ordem e acabou. Jesus, meus irmãos, está conosco, mesmo que a impressão que transmitiu foi que ele dormia. Jesus dorme. Fisicamente falando, ele está cansado, a Bíblia diz isso. Ele deita e descansa. Mas quer dizer então que quando Jesus dorme, os seus poderes dormem junto? Ou será que quando ele dorme, não podemos mais confiar nele? Foi isso que os discípulos viram. Olharam para Jesus, acharam que ele não podia fazer nada, que estava dormindo. Corre lá e acorda. Mas se nós prestarmos bem atenção na palavra de Deus, nós vamos descobrir que Jesus, quando vai falar de fé para os discípulos, está falando de algo que os discípulos deviam saber, que vinha lá do Antigo Testamento, que vem lá do livro dos Salmos 121, versículo 4. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Jesus podia dormir porque ele sabia que está escrito que o pai não ia dormir e nem dorme. Jesus fisicamente está cansado, vai repousar, mas ele tem consciência de um fato. O pai continua vigiando a vida da igreja, continua vigiando a vida dos seus discípulos a bordo daquele barco. Portanto, meus irmãos, a falta de fé, ao olharmos para a ausência ou a manifestação divina, não é recomendável. É bom que nós tenhamos certeza de que Jesus Cristo nunca nos desampara, mesmo que a aparência seja essa. Nosso coração tem uma tendência de exigir de Deus soluções imediatas, que as coisas aconteçam conforme as nossas necessidades. Jesus sabe disso. Quando Jesus é despertado do sono, ele vai olhar para os seus discípulos e ele vira para os discípulos e diz, homens tímidos, homens de pequena fé, por que não creram? Por que vocês não creiam? Por que não creiais? A palavra de Jesus Cristo é forte nesse momento. Por quê? Porque é necessário crer, ter certeza absoluta que ele está conosco e permanecerá conosco. Ele jamais vai nos abandonar. E que isso sirva, meus irmãos, porque nós estamos atravessando uma tempestade e ninguém atravessa uma tempestade sozinho. Isso é real. Existem problemas nas nossas vidas, que Jesus sabe muito bem, que estão além das nossas forças. E quando os problemas ultrapassam as nossas forças, é o momento dele agir. E ele vai agir. E vai agir mesmo. E essa é uma certeza que você tem no coração para você ficar tranquilo. Para ficar realmente à sombra do Onipotente descansará, diz o Salmo. Meus irmãos, nós também vemos ali uma outra coisa. Que assim que Jesus Cristo repreende o mar e repreende o vento, e eles obedecem, os discípulos aprenderam uma lei importante naquele momento. Eles tiveram que aprender que naquele momento eles teriam que não somente aprender sobre a vida com Cristo, mas eles tinham que conhecer Jesus. Parece que os discípulos não conhecem Jesus ainda. Ele é o nosso melhor amigo. Ele vai estar presente. E ele vai nos surpreender com o seu poder. E os discípulos ficaram estarrecidos diante daquilo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, quem é este? É uma visão de Jesus Cristo que a igreja pode perder. E nós temos que tomar cuidado. As tempestades, muitas das vezes, obscurecem o nosso entendimento. Obscurecem a imagem de Jesus. Outra vez, quando ele andou sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. Nós temos que tomar cuidado com as tempestades. Elas são fortes, mas elas jamais podem obscurecer Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus Cristo realmente tem o poder de resolver. Quem é este? Porque ele vai revelar, meus irmãos. Conheça Jesus, porque ele vai revelar o seu grande amor por todos nós. Essa é uma realidade que nós não podemos, de forma alguma, podemos achar que ele realmente não está conosco, não está prestando atenção nisso. Nós temos que prestar muita atenção, meus irmãos, pelo fato de que ele está. E, portanto, se você ainda não conhece Jesus,
aí eu tenho que dizer para você que, de fato, o que você precisa aprender é que Jesus tem o poder para reverter qualquer situação. E a pergunta que surge é: você já tem essa experiência com Jesus? Como é que você está se comportando na travessia do mar? Será que nós estamos olhando para o mar ou olhando para Jesus? E quando nós olhamos para Jesus, como nós estamos vendo Ele? Se você estiver vendo Jesus dormindo e acha que o poder dele cessou ali, lembre-se, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Amém, irmãos? E também, meus irmãos, eu comunico à igreja que nesse momento que a Igreja Presbiteriana do Brasil amanhã estará fazendo um jejum em todas as nossas igrejas. Isso é um jejum pessoal, cada um faz de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua saúde. E se puder fazer, faça esse jejum e se coloque em oração diante de Deus, clamando a Ele, um clamor da igreja, para que o Senhor Deus realmente repreenda essa tempestade e que nós possamos aprender que Ele é extremamente poderoso. Amém, irmãos?